paz do Senhor a todos, graças ao nosso Deus e Senhor, qual cantamos e proclamamos diante de todos, que esse é o nosso Deus e Senhor. Irmãos, sem perca de tempo, abram vossas Bíblias, a cópia do livro santo, em João capítulo 10, a partir do seu versículo 22. João 10, a partir do versículo 22, nós faremos a leitura. Podemos ler, acho que todos já encontraram. Diz assim, a palavra do nosso Deus. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creram, não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai, fala por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhe respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. E se ele chamou deuses aquele a quem veio a palavra de Deus, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João Batista nos primeiros dias do seu ministério ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, bendito Tu és para todo sempre. E que da mesma forma que muitos acabaram por crer na Tua divindade, na Tua santidade e na Tua humanidade, Senhor, aconteça também aqui neste lugar, e onde os vídeos que nós gravamos possam chegar, que essas pessoas, que todos que vão ouvir possam também ter esta mesma visão e crer em Ti, Senhor, pois não há outro caminho, só o Senhor. Ó Deus, no mais te pedir misericórdia para que o Senhor faça-se presente em nosso meio,
e me dirija, como o presbítero Romualdo já pediu, na tua verdade, naquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Permita-me que eu consiga expor, dentro das minhas limitações, eu sei, aquilo que o Senhor já pregou, o Senhor já ensinou, e que eu possa apenas reproduzir sem acréscimo e sem diminuição da tua palavra. Eu te agradeço por estar vivo e por poder pregar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus, vamos dar continuidade. Me lembro que da quarta-feira que eu preguei, eu parei aqui, né, no versículo 21, né? Então a gente vai continuar. Porque meu coração aperta, arde, se angustia se eu passar o texto e for procurar outro texto vendo uma mensagem como esta. Irmãos, nós vimos em João 10, onde nós podemos ver aí quem é o bom pastor e o que é que ele faz, né? Em que ele ensinou que ele, como bom pastor, entrava pela porta do aprisco, mas o salteador, o ladrão, a pessoa que recebia, que faz as coisas, não é que recebe, irmãos, porque senão vocês vão sair daqui, tá vendo? É errado um pastor receber um salário e tal, não é isso. O fato é que quem faz somente pelo dinheiro, como por exemplo, irmão Ronaldo, se eu contratar o irmão Ronaldo para fazer um serviço na minha casa, é óbvio, ele vai atrás do dinheiro. Ele pode ter uma amizade comigo, mas isso é a parte, serviço à parte. Então é isso aí. Irmão, eu chamei o senhor para fazer aqui, tirar essa goteira aqui, mas vamos construir aqui uma cisterna. Não, irmão, o senhor me chamou para fazer aqui, tirar uma goteira. Se o senhor quiser que eu faça isso, eu tenho que me pagar por esse serviço aí. Tem que ser assim, isso é o capitalismo. Então nós vimos esse fato interessante em que Jesus mostrou-nos sobre um aprisco ali, que ele se referia a Israel, aos judeus ali que receberam a palavra. Nós vimos também a presunção deles em achar que só eles eram salvos, né? Falou se apoderando ali da linguagem do pastor e as ovelhas, conhecida por todos naquela época, bem conhecida. Ali não dava, a pecuária não dava outra coisa, a agricultura não dava, então dava isso aí, e todos conheciam. Então nessa linguagem Jesus falou, e falou como as ovelhas reconheciam ele. Falou também que o ladrão vinha para roubar, matar e destruir, referindo-se aos mestres religiosos da ocasião, que em contraste com Jesus, que estava para dar a vida, Jesus estava pronto para dar a vida e iria morrer na cruz do Calvário para alcançar todos os líderes religiosos que ficaram com a palavra ali, com a lei, lendo, estudando, traduzindo e tudo mais. Eles comiam a lã da ovelha, a gordura da ovelha, e por fim acabavam por matar aquela ovelha de forma espiritual, ou quem sabe até, a Escritura não fala, matando mesmo, na verdade. E então a gente vê Jesus falando que conhece as ovelhas e tudo mais. A gente fica vendo também que isso se desencadeou por conta de um milagre que Jesus realizou, que foi um cego que era de nascença. As pessoas, e era um dia de sábado, e isso desencadeou essa zoada toda. E a gente vê ali que Jesus falou que tinha outro rebanho que ele tinha que buscar, e que não fazia parte do aprisco, ou seja, daquele aprisco, não fazia parte dos judeus. Eram pessoas, nações de outras cidades, outros povoados, de outras etnias, e estas também, no meio daquelas, ao ouvir a palavra de Deus, muitos se converteriam. E ali a gente viu que diante dessas palavras, até que fim, alguns se converteram, mas outros continuaram como é de praxe, dizer, ele é endemoniado, ele é um falso pastor, ele é um usurpador, e etc, etc. Por fim, chegamos ao versículo 22, onde tem por título aqui na epígrafe a incredulidade dos judeus. Mas eu vou tentar extrair aqui do texto um temazinho simples, muito simples. O tema diz o seguinte: saia do aprisco dos bodes e venha para o aprisco das ovelhas. E depois no final eu quero dizer o porquê.
Você precisa, se é que tem alguém aqui que ainda vive nesse lugar, nesse aprisco dos bodes, e precisa vir para o aprisco das ovelhas. Então, irmãos, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno, coincidindo com o calendário deles lá. E Jesus estava ali no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. E os judeus que não se aguentavam mais, depois dessa conversa calorosa com Jesus, buscando saber e descobrir, na verdade, uma maneira, um meio de pegar Jesus para poder matá-lo, eles não tinham interesse de saber se Jesus era o Messias, não. Eles viam Jesus como muitos veem hoje, como uma ameaça. É todo um reinado em que eles reinavam, casavam e batizavam, se assim vocês entendem, assim fica fácil da gente entender. Eles ditavam as regras, eles impunham coisas que nem na Bíblia, nem na lei tinha, e eles colocavam, impunham as pessoas, e ninguém dizia nada, era como se fosse um STF atual de hoje. Eles julgavam, eles acusavam, eles que tinham as provas, e eles que diziam isso é errado, isso é certo, e muitas das vezes eram quase sempre ensinamentos humanos, nada que tivesse na lei. Então todo um reinado ali, como eu já falei em outras ministrações, ameaçado por um único homem, que segundo eles também era pecador. Então o versículo 24 narra a história, narra o momento exato em que os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram. Apesar de todas as evidências que a gente viu a partir do capítulo 10, versículo 1 em diante, de todas as evidências, apesar de todo aquele milagre, em que foram perguntar até os pais, afinal de contas, este homem é filho de vocês? É. Afinal de contas, ele era cego de nascença? Sim. Afinal de contas, aquele homem era o Messias? Ele tem idade para responder isso. Vá lá e pergunte a ele. Depois de esse milagre, qualquer um de nós aqui, eu acho que se converteria naquela hora, Jesus, pelo menos eu creio, que a gente se converteria, eles não. Aí é que criavam ódio e raiva e perseguiam. E antes que eu esqueça, eu vou dizer uma coisa aqui. Às vezes, eu, Romualdo e outras pessoas que pregam a palavra, pode sofrer um insulto, alguma coisa, seja nas mídias sociais, na rua, ou em conversa de alguns irmãos, primos, sei lá, aí na rua, e algumas coisas denigre a imagem, o nome, falam coisas que não existem a respeito de quem prega, mas tudo isso às vezes a gente pensa que é pessoal, e não é Jesus, é por causa de Jesus, a raiva é de Jesus. O mundo sempre teve, o sistema sempre teve ódio e terá de Jesus. Então quem pregar a palavra de Deus, como ele mesmo disse, será perseguido. É por conta de Jesus. E a gente vai pagar o preço. Então, reuniram-se dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Irmãos, eu queria saber o que é que esses homens queriam mais que Jesus fizesse. Desenhar. É a palavra que me vem à cabeça. Pegar as mãozinhas dele e desenhar que este era o prometido, anunciado tanto nas profecias quanto nos salmos e hinos de Israel. Eles ousaram a perguntar, afinal de contas, quem é este homem que realiza estas coisas? Eles queriam ouvir algo que fosse comprometedor da parte de Deus, do Deus Filho de Jesus, que eles pudessem usar como acusação, e por meio ilícito, por meios errados, pela sua lei e seus julgamentos anti-Deus e antibíblicos, eles poderem matar o Filho de Deus. E Jesus, de posse de ouvir aquela mensagem, aquela pergunta, Jesus automaticamente dá a resposta. Se fosse qualquer um de nós, dizia: mas rapaz, será possível? O que é que vocês querem? Será possível? Vocês estão loucos, estão surdos, estão cegos? Mas de fato Jesus disse que eles estavam cegos,
espiritualmente. A ideia de um guerreiro, a ideia de um Jesus aí, de um salvador, tipo um militar, acho que eles esperavam um Rambo, mais ou menos isso, um líder militar, alguém imponente, rico, e Jesus chega com toda aquela simplicidade, um Deus, com toda aquela simplicidade. Eles ficaram perdidos, a ideia deles para com as coisas de Deus eram erradas demais. Então Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. A todo momento Jesus estava falando, atualmente, nesse exato momento, não só porque eu estou pregando, mas onde tiver um homem de Deus pregando a palavra com essa Bíblia, buscando o mais possível ser fiel às Escrituras, Jesus está falando. Ou vocês acham, ou nós achamos, ou você que está em casa acha que a Bíblia ficou por quê? Para que a Bíblia ficou? Para que ficou escrita todas as palavras que Jesus proferiu e que ele pediu? E que o apóstolo Paulo disse que ela é boa para redarguir, para corrigir, para repreender, para ensinar. Vocês acham que Jesus precisa ouvir? Mas é lógico que não. Tem outras maneiras de ouvirmos a voz do Mestre, e esta é por intermédio da palavra. Eu espero que eu seja bem categórico nisso. Então Jesus disse: vocês não creem, eu já lhe disse, e vocês não creem. Não interessa, irmãos, para muitas pessoas atualmente e naquela época, quem era Jesus. E para muitas pessoas que não são do rebanho de Cristo, não interessa uma pregação bíblica, não interessa um louvor bíblico, não interessa uma mensagem cristocêntrica, um louvor cristocêntrico, não interessa, não lhe chama as vistas. É interessante que em 2024, e no mundo inteiro aí, se a gente for em São Paulo, em Rio, em outras cidades, outros estados, perceberemos que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles falam o nome de Jesus, diz que estão no nome de Jesus, foram chamados por Jesus, mas negam o próprio Jesus quando desprezam a palavra de Deus. Aí Jesus continuou: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. É óbvio que Jesus se refere a tantos milagres, e exclusivamente a cura do cego agora há pouco, e que mais despertou a raiva desses judeus, porque o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, que não está preso a nada, e nisso ele não quebrou a lei, a tão famosa lei que eles acabaram por criar um novo caminho por intermédio da lei para chegar ao céu. É isso que os judeus fizeram. E é isso o que muitas denominações, porque não posso dizer que a igreja é uma, denominações é outra. É isto que muitas denominações atualmente estão fazendo, estão criando caminhos e atalhos para que prometam que vai levar o povo para o céu. E na verdade esses atalhos são atalhos que levarão, na verdade, conduzirão muitos ao inferno. Então Jesus disse: olha, as obras que eu faço, que eu realizo em nome do meu Pai, falam por mim. O que Jesus quer dizer? Eu já falei para vocês que vocês não creem. Tudo que eu já fiz já é mais do que suficiente. É mais do que suficiente para uma pessoa que é minha, que me conhece, que anda comigo, que simpatiza comigo, que gosta da verdade e que quer se salvar. Acredite. Mas tem algo em vocês, tem alguma coisa em vocês que faz com que vocês não acreditem, não queiram, não aceitem. Então Jesus vai dar o motivo, vai dizer o motivo, irmãos, pelos quais
estes homens não creem em Jesus. Jesus vai falar nos versículos posteriores o porquê. Às vezes, eu perco horas do meu tempo, encontro pessoas na rua e crentes, e começamos a falar sobre a palavra de Deus. Não crentes, crentes de outras denominações, e aquela pessoa vai e solta alguma coisa acerca da palavra de Deus. Agora há pouco foi um pastor de uma igreja bem conhecida, só que em outra cidade, onde tanto que nós já ensinamos aqui, por exemplo, sobre a morte. Meu pai decorou, agora já era. Ele esquece o nome da mulher dele, esquece meu nome, mas não esquece que a morte é o que, pai? É uma separação. Pronto, quando uma pregadora estava em um vídeo lá, com um determinado pastor, a menina disse, não sei o que, repreende o espírito da morte. Espírito da morte? Olhei para o pastor descaradamente, pastor, e o que o senhor diz a respeito disso? Esse de que, meu irmão? Eu disse, deste negócio aqui, o espírito da morte, ela é uma morte mesmo? Ele disse, e perigosa. E automaticamente meu coração se enche de alegria, que eu disse, não, ele está equivocado. Eu tenho que esclarecer para ele, irmão, eu ia ter o maior desgosto da minha vida. Porque infelizmente, irmãos, existe alguma coisa dentro dessas pessoas que pode fazer, Luciano, chover milagres. Pode baixar um anjo na sua cabeça, um anjo Gabriel, pode fazer o que quiser. Há algo dentro do coração de pedra dessas pessoas que dizem que seguem a Jesus e não seguem, que impedem eles de reconhecer a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, e se recusam a aceitar Jesus, mesmo dizendo que são pastores e crentes. Eu olhei assim, de vontade de dizer, não, pastor, mas de tanto eu já me aborrecer, de tanto eu me aborrecer, porque quem criou o bode aqui sabe como é que é, ou bicho ruim de lidar, é o tal do bode. Agora ovelha eu nunca criei não, mas é coisa boa, ovelha é ovelha. Então Jesus disse, sabe por que vocês não creem? Sabe por que vocês não creem, meus irmãos, meus queridos? Eu vou lhe dizer agora, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. É brabo isso, né? Ouvir de Jesus uma coisa dessa. E eu devo advertir a todos nós e a mim também, que isso pode vir para nós que às vezes estamos 20, 10, 15, 30, 50 anos dentro de uma denominação, dando glória a Deus misturado com aleluia, como uns dizem por aí, rodopiando, pregando, cantando e brilhando e arrebentando, e está prestes a ouvir isso de Jesus. Isso aqui é fogo. Perder o tempo todinho a sua vida, sentar numa cadeira, esquentar a cadeira, ficar horas e horas o sono vindo, matando, e a pessoa querendo vir, e o sono vem, a pessoa está em casa dormindo, né? Para nada, irmã Zezinha, né? Para nada, porque é isso que vai acontecer, se nós não tivermos cuidado. Por isso que eu disse, saiamos do aprisco dos bodes, e venham para o aprisco das ovelhas. Então Jesus foi categórico, por isso é que vocês não me ouvem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. No início ele disse, tornou a dizer de novo, as minhas ovelhas, amados, ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Só as dele que de antemão ele já viu, na sua presciência o Senhor já viu, e sabe que a hora que ele abre a boca, as ovelhas dizem, este é o meu pastor.
Este é o meu pastor, o que ele está dizendo aí é de Deus. Ah, mas quem está falando é um barrigudo, e daí? Ah, mas quem está falando tem um cabelo lambido, e daí? Ah, mas quem está falando aí é uma pessoa que trabalha, e daí? Existe uma maneira de nós descobrirmos a Cristo, encontrarmos a Cristo, e ouvirmos a palavra de Cristo, e ouvirmos Ele falar. E Jesus disse: vocês não, por mais que eu fale, por vocês não serem do meu rebanho, por vocês não querem acordo comigo, vocês servem aos seus próprios interesses, como muitos aqui em Riachão, em todos os lugares, estão servindo aos seus próprios interesses, servindo a si mesmo, matando o rebanho. Eu acho bom que nem em todos são rebanho, alguns bodes também estão no meio e levam por cima, acabando, destruindo. E diferente do mestre, do Messias, do nosso pastor, que disse que daria a vida pelas ovelhas, estão prontos para matá-las e lançá-las no inferno. E tem muita gente batendo palma. Vocês não são desse rebanho, mas se fosse, vocês me ouviriam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Irmãos, agora eu quero vos perguntar a vocês: e agora? Como eu vou saber onde está Jesus falando? Você sobe aqui agora, talvez eu não sei, ali embaixo tem uma igreja, está falando de Jesus. Você sobe aqui agora, talvez aqui já tenha uma, falando de Jesus, mas tem Maria do lado. Aí você sobe, deve ter mais igrejas falando de Jesus agora. É Jesus vai, Jesus vem, Jesus está fazendo, Jesus vai fazer, hoje tem um comando do céu, hoje você vai entrar aqui do jeito, mas vai sair diferente, e papapá, e não sei o que, e as ovelhas têm por obrigação, Jesus disse, de conhecer onde está o seu Senhor. Ao contrário do que muitos pensam, Cristo não vem salvar denominação. Não é denominação. Aí você vê, aí olha, aí uma palavra cristocêntrica, aí você, se for ovelha de Cristo, vou sentar aqui. Posso entrar, pastor? Pode. Vou ouvir agora. Oi, irmão, oi. Esse pastor aí, ele fala muito baixo, e daí ele está falando a palavra de Deus. Está falando direitinho aí, eu conheço. Esta é a voz do meu Senhor. Não tem nada a ver com o pastor barrigudo, gordinho, dentuço, banguelo, não. Está ouvindo aí. Mas se a palavra não é cristocêntrica, é antropocêntrica, isso não é o meu Senhor falando. Isso é coisa humana. E então, como é que eu vou saber, irmãos? Vamos lá, eu vou levar vocês em um pensamento aqui agora, para vocês descobrirem aonde vamos encontrar Jesus. Jesus deu algumas pistas. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Em João mesmo, no capítulo 17, no versículo 17, vamos lá, vamos tentar encontrar Jesus, para sabermos aonde podemos ouvir a voz do bom mestre. Em João 17, versículo 17, João registrou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entenderam? Vamos de novo, João 17, 7. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, irmãos, eu quero vos conduzi-los a um pensamento. Ao passo que João, no capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora eu quero que vocês pensem no seguinte: mas quem foi que disse que era o caminho, a verdade e a vida? Aqui está dizendo assim: santifica-os na verdade. Aí ele diz: sabe quem é a verdade? A tua
palavra é a verdade. Aí vem Jesus e diz a todos nós, agora e para sempre: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se vocês entenderam, mas se não entenderam, Jesus aqui é a verdade, e a verdade também é a palavra dele. E como eu disse, vocês esperavam, você que está em casa, que Jesus viesse falar agora? É lógico que não. A palavra não é, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por isso que os bereanos tinham tanta devoção, tanto medo quando se liam a Escritura, se abaixavam. Por quê? Porque João disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas quem é a verdade é Jesus. Então onde eu encontro Jesus? Aonde eu encontro Jesus? Onde a palavra dele tiver lugar, onde a palavra dele tiver o lugar dedicado a ela com mais tempo, alguém pregando direitinho a palavra de Deus, com sabedoria, expondo tintim por tintim, sem enrolação. Ali Jesus está. Ali Jesus está. Se João diz, registra, que o próprio Jesus diz: santifica-os na verdade, Pai, falando com Deus, a tua palavra é a verdade. Quem é a palavra de Deus? Então, se alguém estiver pregando a palavra de Deus, sem invenção, sem misticismo, sem enrolada, aonde está Jesus? Naquele lugar. Porque a palavra é a verdade, mas Jesus disse que Ele é a verdade. Então, se aqui é para santificar, santifica-os na palavra, porque a palavra é a verdade, santifica-os na palavra que é a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade de Deus. A Bíblia é a mensagem de Deus, é a mensagem de Jesus, é onde Jesus está. Aí você passa em vários locais por aí, e há grandes eventos em que você não ouve o Evangelho, você vê migalhas do Evangelho, porque o Evangelho não é só ler a Escritura, é ler, é entender e aplicar a si mesmo. Aí existe alguma coisa que faz com que algumas pessoas não entendam. Então eu, com aquele pastor, eu não vou nem perder tempo. Não sei porque, Deus me perdoe, mas quando eu estava conversando com ele espiritualmente, irmão, ele não fede não, viu? Isso é mentira minha, não fede não. Mas eu senti aquela catinguinha de bode espiritualmente falando. Isso não adianta não. O bode, você bota ele aqui, o peste sai. Você bota ele ali, fica querendo tirar a corda e lá vai dar cabeçada, é bicho ruim. Mas Jesus tem um serviço para fazer com o bode. Por isso que eu, mais uma vez, reforço: saiamos do aprisco dos bodes e venhamos para o aprisco das ovelhas, que lá tem pastor. Continuando, irmãos, então, será que ficou claro? Se João registra em 17:17, santifica-os na verdade, santifica sim, Jesus, mas a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, a Bíblia, mas Jesus também é a verdade, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem estiver fazendo um bom uso da Bíblia, Jesus está falando. Jesus está falando. O mestre está falando. Esqueça o pregador. Esqueça o ministrador. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E para aqueles que dizem: irmão, é fácil eu dizer olhe para Jesus. É fácil, irmãos, o senhor pregar isso aí, mas o senhor esquece de uma coisa. Eu quero ir para o céu, estou aqui para ir para o céu, mas antes de ir para o céu eu estou sofrendo muito.
Só eu e Deus sabemos como eu estou sofrendo. Cada um aqui tem uma história para contar de sofrimento. Se nós formos contar as histórias de dor, de tragédia, de decepção, de problemas nos afligindo agora, impedindo que nós venhamos caminhar em busca desse Jesus, desse santo Deus Filho. Há coisas que impedem, e nem sempre são incredulidade. As ovelhas também de Jesus, às vezes ficam desmotivadas a ir atrás do seu pastor, ficam desmotivadas, ficam assim, sem forças para ir atrás do seu pastor. Por quê? Porque antes que Jesus venha para nos arrebatar, as consequências do pecado estão nos matando, adoecemos, passamos por decepções, passamos por privações, várias perturbações afligem a nossa mente e o nosso coração. Luciano aqui agora que há para dizer o que é que ele passou há pouco tempo. Eu passei, outros passarão, ou já passaram, e outros estão passando agora, neste exato momento. Pois é, irmão. Então é bom salvação, se salvar, é verdade, irmão. Se eu me salvar, eu estou livre dessas doenças, mas enquanto eu estou aqui, eu estou sofrendo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E agora eu falei como um grande pregador, né? Eita! Eu tenho uma palavra de Deus que está registrada na Bíblia. No mesmo livro, voltando nos versículos anteriores, versículo 9 de João, diz assim Jesus: eu sou a porta, quem entrar por mim, versículo 9, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Aí diz aqui: entrará e sairá, e encontrará pastagem. Sabe o que essa pastagem é? Provisão de Deus. Deus não tira ninguém do aprisco para fora. Jesus não chama ninguém para fora para matá-lo de fome. Jesus não chama ninguém para segui-lo, para deixar que uma doença coma ele vivo. Jesus não chama ninguém para fora para matá-lo de sede, para deixar que os leões, os terroristas, os lobos devoradores matem a ovelha. Jesus é com aqueles que também simpatizam com Ele e que conhecem Ele e que são ovelhas, e por elas Ele morre quantas vezes for necessária. Então esse Jesus que quer salvar e levar para dar descanso de uma vez por todas ao homem caído e dessa vez convertido, esse Deus, esse Jesus também é um Deus de provisão, que diz aqui no 9: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Opa, aleluia! Mas entrará e sairá e encontrará pastagem, provisão para nossas vidas. Continuando, irmãos, 17, por isso é que meu Pai me ama. Aliás, 28, acho que é isso mesmo. É no 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E elas me seguem. Isso fica claro para nós. O que Jesus quer dizer aqui é que as ovelhas, dentre tantos ensinadores atuais, diante de tantas igrejas, denominações, que a igreja só tem uma mesmo, diante de tantas, a explosão aí do, entre aspas, avivamento, pregadores à torta e à direita, pregando, sacudindo, pulando nas pilastras. Ele está aonde a palavra tem vez. Hoje, conversando com um rapaz em um mercadinho, e ele começou, eu disse a ele: ó, o que eu vou dizer aqui, procure ele e diga que eu disse isso dele, para ver se ele vai dizer que eu estou errado. Porque eu estava olhando aqui, Romualdo foi um cara na sua vida. Eu não quero levar muito fundo nisso aqui não, mas eu quero dizer só o que eu disse. Eu disse: eu sei o que você vai dizer, meu irmão, isso é tudo verdade. No entanto, eu digo a você que eu estava pregando para ele hoje, de várias vezes já preguei,
Eu tento descobrir se eu estou diante de um bode ou se pode ser uma ovelha e eu não estou percebendo. Eu fico na minha, não estou aqui para julgar, eu prego e fico olhando como recebe a palavra, para a gente saber se tem alguma coisa que trava eles. Agora fique sabendo e diga isso a ele, viu, seu fulano de tal. Quando ele estiver por aqui, você encontrar na rua, diga que teve essa conversa comigo, que o dia que ele deixar, é verdade, tudo que você disse aí, e como pastor ele é uma vez, disse sim, e quando ele deixar de pregar a palavra de Deus, eu não paro de ser amigo dele, considero ele do mesmo jeito seu amigo para torar, porém, ele não me serve mais como pastor. Se ele parar de pregar a palavra como é, porque eu não sei se vocês sabem, irmãos, eu nunca conto isso aqui direito, nunca concluo isso aqui, mas eu vou contar agora, irmãos, e tem muita coisa para dizer aqui agora, mas não vai dar para dizer tudo não. Eu não sei se vocês sabem, olha, como começou. Eu comecei a ter contato com o Evangelho lá na Igreja Mundial do Poder de Deus, isso vocês sabem. Após uma revelação de Deus na Escritura Sagrada, eu saí de lá sem ter motivo aparente, só porque Deus mostrou um comércio, e onde esse comércio é condenado nas Escrituras, onde o foco não é salvar as ovelhas, é um monte de mercenários fazendo as coisas por dinheiro. Eu corro da Igreja Mundial, aí eu venho para Riachão procurar uma igreja mais perto de mim, para que eu possa ir toda hora, para que eu possa voltar, seja mais fácil, assim diziam para mim. Eu procurei uma igreja perto de mim, fui para uma igreja aqui em Riachão, e lá estava uma bênção. Como foi com o tempo, eu comecei a ficar chateado, invocado, sabe por quê? Porque eu procurava Jesus, e por não ter palavra bíblica, e porque não tinha pregação direitinho, e porque ninguém tinha sabedoria bíblica, falando, eu ficava vazio, eu ficava estranhando, ficava, rapaz, e comecei a remungar, aí dava escola bíblica de manhã, ensinava uma dúzia, meia dúzia de pessoas, quando era de noite, os líderes da igreja iam lá e desfazia tudo, e eu olhando, cadê Jesus, cadê Jesus, Jesus, cadê Jesus, e eu fui me invocando, quando menos espera acontece um problema com o pastor, acontece um problema com o pastor, um problema lá, não foi nada muito grave não, foi só um adultério, somente, e eu fui até o pastor e perguntei, isso é verdade? Está arrependido? Ele nem disse que era verdade, ele disse que era mentira. Pronto, eu disse, pronto, eu estou diante aqui, eu já sei do que é, e naquela época eu nem tinha conhecimento, viu, e hoje eu nem tenho também não, naquela época pior, naquela época, então eu decidi sair de lá, disse a ele que meu tempo lá tinha chegado, eu saí de lá, sabe por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aí eu venho para outra igreja em Riachão, quando eu estou em Riachão, acontece a mesma coisa, não tem mensagem bíblica, não tem ministração bíblica, é conversa de conto de carochinha, é história inventada, é acréscimo, é diminuição, pega um texto para dizer uma coisa que não tem nada a ver, eu disse, cadê Jesus, e criticando quem estuda a palavra, e criticando, quando for um dia, me deram uma oportunidade por aquilo que eu falei acerca da palavra, o líder religioso da igreja pegou o microfone e disse, para os que estavam aqui e esqueceram, eu vou lembrar, e os que chegaram agora, eu e mais um, chegaram agora não ouviu, para ouvir pela primeira vez, na minha igreja quem doutrina sou eu. Quando eu olhei assim, eu disse, Jesus, eu estou te procurando faz tempo, Jesus, afinal de contas, onde tu estás? Corri, irmãos, fiquei por aí perambulando, fiquei triste, fiquei longe da igreja, por vários dias, e quando foi um dia, eu passando do lado da igreja, o pastor estava falando, pregando, e eu virei a cabeça e as lágrimas quentes, a lágrima descia quente dos olhos, começou a descer, eu chorando, porque eu não queria ir para a igreja não, eu não voltei para o mundo, porque mesmo eu no mundo, eu não demonstrava, eu não bebia, eu não fumava e tal, eu não era santo, né, precisava de Jesus, mas eu fiquei tão triste com aquilo ali, foi quando uma voz estourou dentro de mim, disse, levanta a tua cabeça e olha para frente, porque ele só fez aquilo, porque tu ameaçou o salário dele, ele está defendendo o salário dele, vocês entendem o que eu estou dizendo? Ele só fez isso porque ele se sentiu ameaçado e pensou que ia perder o salário dele. Levanta a tua cabeça, vamos trabalhar. Em poucos dias recebi um convite para ir para a igreja congregacional, e aqui estou, até o dia que a ministração bíblica for bíblica. No dia que deixar, eu não tenho um compromisso com denominação, tenho um compromisso com o dono das ovelhas, com o sumo pastor. Então, depois de tudo isso, meu Pai, que os deu para mim, que é o versículo 29,
Sim, 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minhas mãos. Meu Pai que as deu para mim é maior do que tudo e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Com essa afirmação, e que ele e o Pai eram um só, os judeus, mais uma vez, novamente os judeus pregaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Aí eles responderam, os judeus, não vamos te apedrejar por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Irmãos, como o meu tempo vai estourar, eu acho que eu vou passar por cima de muita coisa aqui para acabar no tempo. Depois de ter dito isso, Jesus respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses, olha só aqui, Jesus respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse, quem foi que disse? Eu disse, vocês são deuses. Se ele se refere a ele, a Deus, chamou Deus aquele a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós somos deuses? Não. Quer dizer que quem recebia a palavra naquela época, era levantado por Deus como um rei, como um profeta, alguma coisa, tinha uma certa autoridade, porque ele era o porta-voz de Deus aqui na terra. Eles eram os porta-vozes de Deus, embaixadores de Deus aqui na terra. Então eles tinham uma certa autoridade, a ponto de fazer assim não uma comparação, assim esqueci a palavra aqui, mas Jesus parafraseou aqui, a Bíblia no caso conta, e isso vai estar registrado, sabe onde? Em Salmos 83, no versículo 6, vocês vão ver que Jesus disse assim, que Deus disse, no caso o salmista, acho que isso é um salmo de Asaf, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas também ele disse, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante, levante-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Então é isso que Jesus se referia, mas eles eram chamados e tidos como deuses, porém aquele que foi enviado pelo próprio Deus, eles negavam. Foi o que Jesus disse, afinal de contas, vocês recebem a palavra, e por conta disso vocês são deuses, vocês se auto-intitulam, vocês aparecem para o povo como se vocês fossem o Altíssimo, porém o próprio Altíssimo envia um que é filho, que o santificou, que o enviou, que o ungiu, como Isaías disse, e esse vocês querem matar, vocês rejeitam. Que controvérsia é essa? Que hipocrisia é essa? Entenderam, irmãos? E que a escritura não pode ser anulada. Como é que eles poderiam agora anular? Quer dizer que se a palavra foi enviada a eles, eles tinham autoridade e eram tidos até como deuses, certos deuses, por serem porta-vozes da palavra de Deus. Mas o próprio Jesus, valendo-se da mesma palavra, sendo enviado, aí a palavra anula. Isso parece, irmão, o nosso governo atual, que para o lado deles, de um certo grupo, tudo pode, tudo é permitido, para o outro lado tudo é errado, é mentira, fake news e tudo mais. Parece isso, irmãos. Queridos, eu vou somente tentar me lembrar de uma coisa que eu tinha escrevido, e por não ter salvado, acabou se apagando. Então, eu vou parar aqui, mas hoje eu vou continuar essa mensagem. Então, irmãos, Jesus respondeu, eu lhes disse, perdi-me aqui. Então, após Jesus ter falado isso, que a escritura não podia ser anulada, e que ele era filho, aí ele, em 37, ele disse, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim, mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creio nas obras,
para que possam saber e entender que o Pai está em mim. Essa foi uma das instruções de Jesus. Se não crerem em Jesus, creiam nas obras. Um homem ser levantado dos mortos, um homem de cego de nascença ver, creiam nisso. Qualquer um de nós creiam, irmão. Não é possível. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou ali novamente o Jordão e foi para o lugar onde João Batista, nos primeiros dias do seu ministério, ali no rio, ali ficou. E muita gente foi aonde ele estava dizendo, embora João Batista, olha só a visão do povo. Agora isso é visão de quem é ovelha, viu? Embora João Batista nunca tenha realizado nenhum milagre miraculoso desse. Jesus fazia e não criam. Aí alguém que era ovelha de Deus disse, olha só, se João Batista, que não fez nenhum milagre desse, mas tudo que João Batista disse acerca desse, é verdade. E muitos se converteram ali. Tem algumas coisas só para dizer aqui, para a gente terminar, amados irmãos. Irmãos, vou tentar me lembrar aqui. Eu tenho conversado com algumas pessoas, e umas pessoas me dizem assim, eu vejo algumas coisas erradas na minha igreja, minha denominação. Eu vejo coisas erradas e tudo mais, eu não concordo e tal. Eu me animo com essas frases dessas pessoas, e ao mesmo tempo me decepciono. Aí eu vejo essas pessoas, irmão Ronaldo, botando nas mídias sociais frases bíblicas de pregadores renovados, de mensagens cristocêntricas, mensagens de Deus, que eu vibro quando vejo aquilo. Aí aquela pessoa, quando é questionada, e aí, irmão, tu tá falando que aí tem erro e tal, e sei o que, e aí? Sabe o que é, irmão? É porque, irmão, lá em Laodiceia tinha problema. Se eu não me engano, as igrejas do Apocalipse, na igreja tal do Apocalipse tinha problema. Na igreja do Apocalipse fulano de tal, tinha problema. Irmão, toda igreja tem problema. Não adianta trocar de igreja não, irmão, denominação não. Todo canto tem problema. Para onde eu for tem problema. Minha igreja está cheia de erros. Vou para a sua, tem erro. Eu concordo com ele. Lamentavelmente eu concordo com ele. Vou apressar aqui. Outros, eu encontrei com um dia desse lá em casa, e um disse assim para mim, irmão, a palavra de Deus, ainda elogiou o presbítero Romualdo. Como de Deus ali, eu digo em todo canto, tenho orgulho de dizer. Mas irmãos, eu acredito que pessoas já chegaram para mim e disseram, fulano, saia do meio daqueles, não me lembro nem a palavra, daqueles falsos, daqueles mentirosos, saia do meio daqueles, sei lá, uma palavra lá, criticando. Irmão, sabe, e eles têm razão, mas sabe por que eu não saio, irmão? Sabe por que eu não saio? Porque o próprio Jesus disse que existe o joio e o trigo. Então, se existe o joio e o trigo, irmão, isso indica que para onde eu for, o joio está lá. E ele vai fazer isso. Não adianta estar trocando, pulando de galho em galho. Não adianta pular de galho em galho. Os problemas são os mesmos, as coisas são as mesmas. Porém, irmão, eu vou dizer uma coisa a vocês. Coisa minha, que Deus falou no meu coração hoje. Pois nessa congregação aqui, aonde eu for, preciso ir. Para congregar, para pregar, onde for. Irmãos, eu vou dizer a vocês sinceramente do fundo do meu coração, pode ter mentiroso. Pode ter mentiroso. Pode ter ladrão. Pode ter corrupto, covarde, caluniador. Pode ter gente falsa, gente invejosa. Pode ter gente antipática. Pode ter gente querendo ser mais do que os outros. Pode ter gente que se veste bem, pode ter gente que se veste mal. Pode ter gente banguelo, pode ter gente com dentro para fora, pode ter gente careca. Pode ter gente que fala gritando, gente que fala cochichando. Pode ter o que for. Eu não vou pagar por esses erros não. Agora eu preciso também que nessa igreja, nessa denominação, tenha Jesus. Neste lugar eu fico, porque Jesus disse que as ovelhas dele seguem ele, para onde ele for. As ovelhas conhecem ele, as ovelhas são dele, e quando ele fala, elas conhecem. Como é que eu vou deixar de seguir a Jesus, por causa de falsos, por causa de mentiroso, de careca, não sei de quem, não sei de quê?
Aonde tiver o meu Senhor, pode ter o que for. Agora saiba de uma coisa, eu tenho uma palavra só para concluir. Eu vou estar, se tiver a mensagem bíblica, se tiver a Bíblia pregada como ela é, porque a Bíblia é a verdade, e a verdade é o nosso Jesus. Agora eu quero ler Mateus 5, 25. Tomem cuidado com esse negócio de aprisco de bode. Saia do aprisco dos bodes e venha para o aprisco das ovelhas. Sabe por quê? Porque no seu capítulo 25 de Mateus, em Mateus capítulo 25, versículo 31 a seguir, diz assim: Mateus 25, versículo 31 a seguir diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Glória a Deus, aleluia. Por isso que eu disse no início que o tema é: saiam do aprisco dos bodes e venham para o aprisco das ovelhas. Nesse momento, há pessoas por aí afora pulando, graças a Deus, de covis de bodes e vindo para o aprisco das ovelhas. Mas infelizmente há pessoas que estão saindo do aprisco das ovelhas e estão fletando com o aprisco dos bodes. Isto, se continuar, vai acontecer isso aqui: ele vai separar os bodes para um lado e para a direita as ovelhas, e os bodes serão condenados ao inferno, mas aqueles que se chamam ovelha de Cristo serão salvos em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe. Obrigado a todos por terem me ouvido.